E também a questão do anticapitalismo, né? Então, vislumbrar que essas opressões todas que eu falei também estão relacionadas à questão de classe, né? A questão da exploração capitalista também é algo muito importante que também se enquadra dentro dos nossos princípios. Né? Então, partindo também de uma perspectiva, um outro princípio nosso da RENFA, né, a perspectiva antimanicomial, que defende justamente a promoção do cuidado em liberdade, pelo fim das comunidades terapêuticas, da medicalização do sofrimento, das internações compulsórias, né? Então, da garantia também do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, do fortalecimento da rede de atenção psicossocial, do processo de desinstitucionalização, né, que provoca coletivamente, que a gente provoca, né, coletivamente, né, sobre essa questão do cuidado e da saúde integral para as pessoas que fazem uso de substâncias. Então, a gente também enxerga a perspectiva do antiproibicionismo a partir de uma ótica de uma violência, né, contra as pessoas, de uma violência institucional e também de uma divisão, né, dentro da sociedade da gente. A gente sabe que existem diversos tipos de substâncias, substâncias psicoativas, substâncias que podem ser tratadas dentro desse âmbito, né, do que é considerado droga. E aí eu não vou adentrar nessa discussão terminológica, né, de droga, substância, entorpecente, etc. Mas é importante a gente entender, né, que existem drogas que são legais e drogas que são tidas como ilegais dentro do nosso país. Então, como drogas legais, a gente tem, por exemplo, o álcool, o açúcar, né, em detrimento de outras substâncias que são criminalizadas. E essas substâncias, elas vão ser também responsáveis por não só não garantir o acesso à saúde, né, dessas pessoas. Então, vocês falaram aqui que tem profissionais da psicologia aqui, né, Jéssica é desse campo também, né? E aí a guerra às drogas é uma coisa que impede não só o acesso à saúde integral, né, à saúde mental, mas também é algo que afeta a vida das pessoas e afeta a liberdade das pessoas. A ideia é que a gente faça aqui um debate bem aberto, então quando vocês quiserem também trazer perguntas, dialogar com a minha fala, fiquem à vontade, tá bom? Agora que eu apresentei um pouco essa visão mais geral desses conceitos, eu vou abrir. Pode falar, Jéssica. É que no manual da RENFA tem também uma perspectiva, eu não sei se é antissistêmica, é assim? Pode falar mais sobre isso? Seria a questão do. Sim, antissistêmica no sentido de que contra esse sistema capitalista mesmo, né? Como eu estava falando. Então, a gente parte dessa perspectiva da interseccionalidade das opressões, também na perspectiva de ser uma organização que é suprapartidária, né? Então, a gente vê atualmente muitos discursos de criminalização da política, né? E aí a gente entende a política nesse sentido amplo. A política não é só essa política institucional que a gente conhece dentro dos partidos, né? Então, é importante também a gente estar pontuando essa questão de antissistema e suprapartidária que você traz, Jéssica, justamente por isso, né? Desse contexto que a gente vive de criminalização da política, e entender também o que é essa questão suprapartidária, né? Tem pessoas que são mais ligadas a campos ideológicos distintos dentro da esquerda, obviamente, então, localizando também, né, dentro desse campo mais institucional, então pessoas que são ideologicamente mais ligadas ao PT, ou ao PSOL, ou ao anarquismo, né? Então, assim, há diversas correntes, então por isso que é suprapartidário, porque não exclui, perpassa também por reconhecer, né, a importância desses espaços também, mas não se resume só à questão
partidária, né? Então não é pluripartidário, mas suprapartidário, que também vai além disso. E a perspectiva antissistêmica é justamente porque a gente acredita que a libertação de todas essas opressões que estão interligadas, elas estão diretamente atreladas nesse sistema que a gente vive, né? Então, quando a gente está falando sobre racismo, por exemplo, racismo é uma coisa que a diversidade racial dentro da humanidade é uma coisa que sempre existiu, mas o racismo é algo que foi criado historicamente de uma forma recente, né? Então a gente tem esse processo de colonização, de grandes navegações, de invasão da América, né? De sequestro de pessoas de nações africanas, né? Para o nosso continente. E isso vai criar essas relações raciais que a gente tem hoje. Né? Então, isso também está ligado diretamente ao capitalismo. Né? O capitalismo ele também vai se relacionar ao próprio patriarcado, que é algo também que é anterior, ao próprio capitalismo, ele vai também se apropriar de uma forma, né, até explorando esse trabalho reprodutivo, né? Então, isso é uma outra perspectiva que a Rinfa também trabalha, né, que é essa perspectiva da importância do trabalho reprodutivo que não é remunerado, né? Inclusive passando também pelo debate das trabalhadoras sexuais, né, das mulheres que trabalham com sexo, que também, enfim, né, que também estão ali numa situação de vulnerabilidade, de estigmatização, né, pela sociedade e pelo Estado também. Então, vai um pouco nesse sentido, essa questão antissistêmica, né, dessa necessidade da gente superar esse sistema aí que está aí como a única alternativa e a gente sabe que é necessário para poder ultrapassar, né? Para a gente poder viver nesse cuidado integral, né? Essa lógica capitalista é uma lógica muito individualista, né? Dos processos. Então a gente não consegue vislumbrar um cuidado integral, né? Uma autonomia integral, uma liberdade integral das pessoas, sem acabar com todos esses sistemas que estão aí colocados, que estão impostos justamente para promover esse controle social, promover essa exploração, essas opressões. E aí, passando um pouco, né, trazendo um pouco essa perspectiva mais histórica em relação ao colonialismo, né, a gente sabe que o Brasil ele tem essa história, a América Latina também, outros países na África, né, e na Ásia também tiveram esses processos de colonização e imperialismo. E aí é importante a gente trazer isso para esse debate, porque quando a gente estava falando no começo, né, em relação a essa questão dessa divisão, né, entre drogas legais e drogas que não são legais, e aí quando a gente vai observar quais são as drogas que são tidas como ilegais, são drogas que estão ligadas a esses povos que foram subalternizados dentro desse processo de colonização. Né? Então, a gente tem aqui no Brasil uma criminalização da maconha que foi desde sempre associada às pessoas negras escravizadas. Né? Então, o fato de haver essa associação faz com que repousa, né, aí um pouco dessa lógica proibicionista, essa lógica de proibir coisas que são relacionadas à cultura desses povos que foram subalternizados. E aí, a partir daí, né, dessa colonização, dessa exploração também, né, porque a gente tem dois níveis de situação aqui, né, com o colonialismo. Então, a gente tem a exploração no nível estrutural, econômico, como a gente também tem essa subalternização em relação ao nosso espírito mesmo, né, em relação à nossa cultura, em relação a essas estratégias, né, de controle que perpassam também a subjetividade dos indivíduos que passam, né, e que passaram também por esse processo de colonização. E aí, à medida que o tempo vai passando, né, o Brasil ele vai, não querendo fazer aqui um grande corte, né, mas a gente tem o advento do neoliberalismo, né, que vai se colocar como essa única alternativa, né? Então a gente tem muita sensação atualmente
de que é isso que está colocado, né? Quando a gente sabe que o capitalismo ele é bem recente do ponto de vista histórico, mas aí a gente tem esse neoliberalismo que ele está dentro desse período, ele se caracteriza justamente por, né, uma política mais de austeridade, então uma política de diminuição desses direitos sociais, né? A gente tem um período que antecede a essa ascensão do neoliberalismo, né, globalmente falando, de Guerra Fria, né, e posteriormente a União Soviética, né, se diluiu, etc. Então a gente tem um processo de ascensão, né, porque essa coexistência dessa polarização fazia que também o capitalismo ele fornecesse essa lógica, né, do estado de bem-estar social, e aí a gente tem essa ascensão do neoliberalismo, que aqui também no Brasil a gente vai observar esse processo nos governos de FHC, agora recentemente também nos governos Temer, no governo Bolsonaro. E esse neoliberalismo ele está ligado a essa retirada de direitos, né, para essas pessoas que foram historicamente exploradas, e está ligado também a essa questão do está ligado também a essa questão do encarceramento, né? Então, é justamente nesse período que o encarceramento aumenta, que os índices de violência, os índices de pobreza também aumentam. E a gente sabe o quanto essas coisas estão interligadas, né? Não como fatores de causa e efeito, né? Porque a gente parte de uma perspectiva, né, da criminologia crítica. Então, a criminologia, né, inicialmente, ela vai pensar nessa lógica etiológica, né? Ela surge nesse paradigma do positivismo, mas aqui a gente está fazendo análise a partir da criminologia crítica, então, entendendo também que a pobreza, né, ela vai gerar conflitos sociais, e aí é nesse momento que a gente tem um boom do encarceramento também, em geral, não só no Brasil, mas a gente também tem um contexto ao longo do século XX que vai se consolidando a ideologia da defesa social, a ideologia de ter um inimigo interno que precisa ser combatido, e aí esse inimigo interno ele vai ser essa figura, né, do traficante, vai ser essa figura do traficante que precisa ser combatido, que precisa ser eliminado, né? E aí a gente chega, né, nesse cenário atual. Gente, tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, muito calor. 38 graus, mas vamos lá. A gente chega, então, alguns momentos eu vou ficar tomando água, porque senão eu vou desidratar aqui. Mas aí a gente chega nesse contexto atual, né, que a gente tem essa importação, principalmente, né, ao longo do século XX, a gente vai ter uma influência dos Estados Unidos, né, dos países que são tidos como os desenvolvidos, então vai haver uma internalização, né, dessas normas de controle social, desses paradigmas da criminologia dentro de uma perspectiva não crítica, né, então de defesa social, de inimigo interno, a própria ideia dos institutos de identificação civil é algo relacionado à criminalização, né, uma ideia criminal. E aí a gente chega nesse período que a gente está atualmente, no qual as mulheres elas são criminalizadas, né? A gente chegou recentemente, somos o terceiro país do mundo que tem mais mulheres encarceradas, né? E aí essas mulheres é importante citar, né, que a gente sabe primeiramente que não são todas as mulheres que são afetadas por isso, né? Então, primeiro passo para a gente entender um pouco desse contexto do que é essa criminalização das mulheres, entender qual é esse perfil da mulher, que obviamente tem a sua pluralidade, tem a sua individualidade, mas a gente sabe que tem um perfil quantitativo mesmo, né, das mulheres que estão submetidas a esse sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que são mulheres que têm baixo grau de instrução, em sua maioria, são mulheres que estão em situação de pobreza, são mulheres que estão em situação
Em sua maioria são mulheres negras, né, moradoras de periferia, de favela, e em sua maioria também são mulheres que estão presas por conta de crimes tipificados na lei de drogas. Né? Então, a gente observa, como eu estava falando no começo, essa interseccionalidade que existe, ela se manifesta quando a gente vai olhar esses números do encarceramento das mulheres, né? Que está exatamente ligado a essa questão dos crimes que estão previstos, né, na lei de drogas. Né? Então, aí a gente pode começar a analisar alguns pontos que são importantes para o nosso debate aqui. O primeiro ponto é que o sistema penal ele não funciona da mesma forma para todas as pessoas, né? Então, a gente sabe que o sistema penal ele é seletivo, isso significa que ele é seletivo em duas dimensões, né? Como os criminólogos, os penalistas, eles trazem isso para a gente. Ele é seletivo no sentido de que há um poder dentro da nossa sociedade que é distribuído de forma desigual, né? Então, a gente sabe que esses grupos que no passado, né, foram subalternizados, foram explorados, sequestrados, escravizados, eles têm até hoje uma subrepresentação política muito grande. Tem uma dificuldade de estar nos espaços de decisão, nos espaços de poder, e isso justamente porque tem essa estrutura de exploração, essa estrutura de controle. E aí essa estrutura vai dificultar a participação dessas pessoas dentro dos espaços políticos. Atualmente, a gente tem um aumento da participação das mulheres negras dentro da política, mas essa participação ela ainda vai estar associada à violência política, né? Então, a gente tem a violência política como um fenômeno instrumental que serve para que o poder ele continue nas mãos de quem está, né? Que a gente continue com esse mesmo retrato do poder atualmente, né? Então, serve para impedir, serve para a violência política serve para impedir, serve para interromper as mulheres dentro da sua trajetória política, dentro desses espaços, né? As mulheres negras são o maior grupo populacional, apesar disso, não somos, né, bem representados dentro desse, continuamos sendo, né, subrepresentados dentro desses espaços de decisão. E isso tudo, né, vai mostrar, se a gente pega fotografias tanto do sistema de justiça, como do Congresso Nacional, né, esses espaços de poder, esses espaços de decisão, são espaços que estão nas mãos, né, a própria concentração fundiária no Brasil, são poderes, né, ali, relações de poder que estão nas mãos, historicamente, né, de pessoas brancas. E, obviamente, isso está de pessoas brancas, de pessoas que também estão nas classes dominantes, né, na classe da burguesia, da classe das pessoas que detêm esses meios de produção. E aí são justamente essas pessoas que vão ter acesso a pensar quais são os crimes que a gente vai ter, né? Então, aí a gente está falando aí dessa primeira perspectiva da seletividade penal, que é justamente o poder de quem é que tem o poder dentro da nossa sociedade de definir o que é crime e o que não é, né? Então, o direito penal ele é estruturado de uma forma a proteger o status quo, a proteger essa estrutura social que a gente vive, né? Então, quando a gente tem a ascensão, né, do sistema capitalista, a gente vai ter também esse desenvolvimento de um direito penal que é totalmente diferente do que a gente tinha anteriormente, né? Então, a própria ideia da pena de prisão é uma coisa que só surge no advento do capitalismo, né? Não é anterior a isso. Antes, a gente tinha a prisão como uma espécie de um lugar que você vai ficar esperando para ter o seu julgamento e não a prisão como a pena, né, propriamente dita. Então, é um sistema que ele vai surgir para colocar, né, para conservar essas estruturas de poder que estão dentro da nossa sociedade, né? Então, conservar a noção de propriedade, conservar esses valores que são os valores capitalistas. Então, a gente vai ter
por exemplo, a criminalização do furto, a criminalização do roubo, né? E se a gente olhar, analisar o nosso sistema penal, ele é bastante patrimonialista, né? Ele se articula a partir dessa ideia do patrimônio. E aí, isso mostra, né, essa questão da seletividade penal que eu estava falando, né? Por exemplo, a gente pode citar essa desigualdade de poder, né? E como isso se reflete nessa definição dos crimes. Por exemplo, em relação a crimes tributários, que também que tem um ônus financeiro muito maior, um impacto financeiro maior, e que são tratados dentro da nossa legislação e são vistos pela nossa sociedade de uma forma muito mais branda do que os próprios crimes que são cometidos como pequenos furtos, roubos, que têm o valor da coisa furtada muito menor. Né? Então, a gente, analisando isso, a gente vai entender essa questão que eu falei da seletividade penal dentro dessa primeira dimensão dela, que é justamente essa dimensão legislativa, né? Então, quem tem o poder de escolher dentre todas as condutas, aquela conduta que vai ser considerada criminalizada. E aí a segunda dimensão é justamente a dimensão da criminalização secundária, da seletividade, que vai operar na escolha dentre as pessoas que praticam as condutas, na escolha de quem vai ser criminalizado por isso. Então, a gente vai ter um processo que vai ser um processo de entender aqui que, em relação, por exemplo, ao crime de tráfico de drogas ou outras condutas que são previstas na nossa legislação de drogas, nem todo mundo que comete aquelas condutas ali vai estar sendo criminalizado, vai estar sendo preso, né? A gente sabe que o tratamento da polícia, quando está numa favela, numa periferia, é um, quando está nesses bairros ricos, é outro, né? Então, a droga, a gente costuma dizer que a droga não é apenas sobre a substância, né? A droga é sobre a pessoa que está usando, a droga é sobre o território, né, no qual ela é encontrada. Então, a gente vai ter uma construção, né? Aqui a gente tem uma construção no nosso país de uma lógica binária em relação à criminalização das drogas, né? Que é uma lógica de entender o usuário como uma pessoa que é doente, que precisa de um tratamento, e, por outro lado, o traficante como essa pessoa que precisa ser criminalizada, né? Então, é um sistema que se sustenta a partir dessa separação, e esses papéis, eles são distribuídos socialmente a partir desses lugares de privilégio que eu estava falando antes, né? Então, quando a gente olha o encarceramento feminino, a gente consegue observar essa seletividade penal em relação a quem são as mulheres que, eventualmente, praticam condutas que estão ali criminalizadas, né, por conta da lei de drogas, e que nem sempre todas as mulheres que usam drogas, ou que transportam drogas, ou que estão portando drogas, vão ser criminalizadas e levadas ao cárcere, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente pode observar quando a gente olha essas estatísticas do encarceramento feminino, né? Que é justamente essa seletividade do direito penal, essa seletividade da guerra às drogas, né? E aí a gente parte para um segundo ponto, que é justamente entender como esse processo de guerra às drogas e o seu recrudescimento, ele serve justamente para poder ampliar esse sistema penal, esse controle penal para as mulheres que para as mulheres que estão ali, que são mulheres periféricas, faveladas, mulheres negras, que precisam ali ser criminalizadas dentro dessa lógica do Estado. Então, por outro lado, assim, é importante a gente observar que a criminalização das mulheres, ela afeta as mulheres de uma forma muito diferente. Um momento, pessoal.
E aí, voltando, né? Ela afeta as mulheres de uma forma muito diferente da forma como afeta os homens, né? Porque a cadeia é um ambiente que foi criado dentro dessa lógica masculina. E dentro dessa lógica também cis heteronormativa, é claro. Então, quando os homens eles estão criminalizados, as mulheres acabam exercendo essa tarefa de sustentação do cárcere, né, que envolve visita, envolve levar comida para as pessoas, né, que estão ali presas, privadas de liberdade. E quando essas mulheres elas são criminalizadas, quando elas estão dentro da cadeia, né, elas passam por um processo de sofrimento, elas passam por um processo de abandono. E esse processo de abandono que elas passam é um processo também que é estrutural, né, que obviamente está interligado a uma questão de como o próprio Estado também ele se omite de forma intencional, né? Então a gente tem aí o contexto de que as mulheres não têm acesso, por exemplo, a absorventes, né, a coisa básica. E, obviamente, elas passam por esse processo de solidão mesmo dentro do cárcere, que é uma realidade, né, dentro do nosso sistema carcerário brasileiro. Então, um outro ponto para a gente poder observar, né, em relação a esse encarceramento das mulheres, então a gente viu, né, que tem a questão da seletividade penal, que tem a questão do abandono, a questão, né, da própria estrutura do cárcere não ser voltada para uma lógica, né, das mulheres, então o próprio Estado não garante absolvente, etc. Então, um outro ponto para a gente observar e adicionar essa análise sobre o encarceramento das mulheres é que, longe desse estereótipo, né, glamorizado, de vida fácil, as mulheres criminalizadas por delitos relacionados às drogas são, na verdade, mulheres que são hiperexploradas economicamente. Então, eu fiz o meu TCC, a minha monografia, sobre a criminalização das mulheres e sobre a criminalização das mulheres, né, por conta da criminalização das drogas, né, e aí em relação também ao habeas corpus coletivo que previa que as mulheres, que é o habeas corpus coletivo 143 e 641, que as mulheres que são gestantes, mãe de criança até 12 anos, tivessem direito à prisão domiciliar, mulheres que estão presas preventivamente. Posteriormente, esse entendimento do habeas corpus coletivo virou uma lei, mas a gente sabe que individualmente esse direito ele ainda não é garantido de forma igual, né, para todas as pessoas, para todas as mulheres que se encontram nessa situação. Então, há uma dificuldade de acesso ainda a esse direito. Mas voltando aqui àquela nossa discussão sobre esse estereótipo, né? Então, há um estereótipo, né, de mulher de bandido, há um estereótipo de vida fácil. Quando a gente vai observar as mulheres que são criminalizadas por delitos relacionados a drogas, elas são, na verdade, hiperexploradas economicamente, né? Então, elas ocupam geralmente baixos postos de trabalho dentro dessa estrutura do tráfico. Então, em sua maioria, elas estão nessa estrutura inferior mesmo do tráfico. Elas também têm uma dificuldade estrutural de inserção no mercado de trabalho formal por conta dessa sobreposição de tarefas, né? Então, são mulheres que elas precisam cuidar da casa, elas precisam cuidar dos filhos. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente chama, né, que a gente estuda como um trabalho reprodutivo, que é um trabalho que está diretamente ligado a esse trabalho que é realizado fora do lar, né, que é um trabalho tido como produtivo. Sem o trabalho reprodutivo, esse trabalho produtivo não existe, né? Então, para a pessoa estar, o homem,
né? Essa ideia de que o homem ele é o provedor do lar, que ele vai estar ali trabalhando 12 horas fora, e que a mulher vai fazer a comida dele, vai lavar as roupas dele, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa. Então, há um trabalho ali que é um trabalho explorado, né? Porque as mulheres, elas vivem nessa situação de serem, estou falando isso de forma geral, obviamente, mas de forma geral, elas vivem nessa situação de não ter esse trabalho pago, né? Então, é um trabalho que não é pago. E aí, para além disso, elas têm também essas múltiplas jornadas de trabalho. Então, muitas mulheres trabalham fora de casa e trabalham dentro de casa, né? Então, é uma sobrecarga que acaba sendo também um catalisador para a entrada das mulheres empobrecidas no mercado ilícito de entorpecentes. Então, muitas vezes é uma possibilidade que essas mulheres têm de conciliar a excessividade relacionada, né, dentro do tráfico com trabalhos domésticos. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vê que há muitos, isso aí eu tratei na minha monografia, né, que há muitas vezes os juízes negavam esse direito à prisão domiciliar, justamente com essa argumentação de que a mulher estaria realizando esse crime, expondo a criança, os seus filhos, às drogas, né, esse mundo das drogas. Então, é importante a gente entender essa ligação também das mulheres, da criminalização das mulheres, com essa sobreposição de jornadas, com essa exploração do trabalho reprodutivo, né? Entender também como essa questão, né, do lugar da mulher dentro da sociedade, das mulheres negras, principalmente, dentro da sociedade, das mulheres periféricas, né? Esse lugar que elas ocupam, que é um lugar de ser a base da hierarquia social que a gente vive, né? Então, a gente vive dentro de um contexto econômico de que os homens brancos ganham mais que as mulheres brancas, as mulheres brancas ganham mais que os homens negros, e os homens negros ganham mais do que as mulheres negras, enfim. E aí essa criminalização das mulheres, ela vai ser atravessada por todos esses vieses, né, históricos e políticos que a gente vive dentro do nosso país. E aí, um ponto que é importante a gente voltar, que eu tinha trazido um pouco, essa questão histórica, né, desse controle social que ele se baseia, né, nesse processo de colonização, nesse processo de escravização, de sequestro, é que justamente a criminalização da maconha, né, ela começa a se desenvolver num contexto após a abolição formal da escravatura no nosso país. Por que eu falo formal? Porque a gente entende, né, o movimento negro entende que a abolição da escravidão ela ainda está inconclusa, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, políticas de cotas, isso é ainda muito pouco, né, para essa política de reparação integral que a gente precisa, mas é um contínuo, né? Uma continuidade de luta pela liberdade, é uma continuidade da luta por entender que esse período de escravidão ainda ele não foi devidamente reparado pelo Estado brasileiro. Por isso que a gente fala que essa questão da abolição que a gente vivenciou é uma abolição meramente formal, né? Porque a partir do momento que não tinha formalmente escravidão, as pessoas foram marginalizadas dentro da sociedade. Então, não houve, né, um processo de reparação efetiva, né? E dentro desse processo de marginalização social, o Estado procurou criminalizar condutas que foram associadas, né, como eu estava falando, aos povos que foram sequestrados de África, né, como uma forma de controlar essa população formalmente liberta, mas com a abolição inconclusa até os dias atuais. Então, a gente vai ter, né, uma criminalização da variagem, a gente vai ter uma criminalização de diversas condutas da própria capoeira, né? Então, a gente vai ter uma criminalização de condutas que estão ali associadas à negritude, à noção de periculosidade dessas pessoas, que é uma construção, né, que é uma imagem que está sendo construída ao longo dos séculos, né, desse medo das pessoas negras, desse medo branco em relação
as pessoas negras, essa figura da negritude, e as mulheres nesse contexto, as mulheres negras nesse contexto, elas vão estar ali trabalhando na economia informal, né? Então, aquela figura das quitandeiras, das mulheres que estão ali vendendo doces, etc. E isso é importante a gente entender também essa questão, né, de que as mulheres negras sempre trabalharam, né, das mulheres negras empobrecidas, que sempre estiveram ali, que não tinham essa lógica de, tipo, queremos, enfim, acessar e sair do espaço doméstico, que é uma narrativa criada e reproduzida, né, por alguns setores do movimento feminista, que acreditam justamente enfim, nessa saída das mulheres desse espaço doméstico, sendo que esse espaço doméstico ele é reservado para alguns tipos de mulheres, né? Para outras não são, não têm acesso a isso. Então, queria entender também, assim, nesse momento, se a questão do abolicionismo inconcluso, né? É uma questão que diversos autores eles vão estar trabalhando. E aí eu acho que a gente pode também entrar um pouco mais sobre isso, né? Uma ideia que tem do movimento negro, né? Eu acho que eu posso ficar com essa tarefa de trazer autores que trabalhem essa ideia, mas eu aprendi no movimento negro, né? Então também é um conceito que se consolidou, né? De certa forma. Então, um ponto importante também, já que a gente está entrando nessa questão da abolição, né? O abolicionismo penal, ele tem essa perspectiva teórica, tem essa perspectiva de movimento social também. Lembrando, gente, que vocês podem, né, fazendo perguntas, interrompendo, trocando. A ideia é que a gente faça uma coisa fluida mesmo, né, com trocas aqui. Então, se vocês quiserem também trazer alguma colocação, fiquem à vontade, né? Agora que a gente passou um pouco sobre alguns pontos, sobre criminalização das mulheres, né, em relação ao tráfico de drogas, em relação à colonização. Vou passar um pouco para essa parte do abolicionismo penal. E aí, que é que vem a ser, né, esse abolicionismo penal? Ele tem uma perspectiva tanto teórica como de movimento social. Então, a gente, na verdade, pode falar de abolicionismos, né? Abolicionismos penais que têm diversas perspectivas. Tem perspectivas que são de países europeus, tem perspectivas que são de diversos teóricos também, né? Que, enfim, que propõem essa ideia, né? Do abolicionismo. E aí, o abolicionismo, ele, enquanto um movimento social, são grupos de ação e de pressão contra esse sistema penal, são movimentos, organismos com participação de técnicos, de pessoas privadas de liberdade, de pessoas sobreviventes do sistema, de familiares, de pessoas que têm experiência, né, prática no campo da criminalização. E aí também um ponto importante a gente observar é justamente essa localidade das lutas abolicionistas, né, que é sempre também está ligada a um contexto global, mas está ligada também a um contexto local, né, porque o sistema também ele se operacionaliza a partir dessa ideia de território, né, que a gente estava trabalhando antes. Então, como uma referência assim de movimento abolicionista, a gente tem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que tem os seus 10 pontos para debater o encarceramento
e para diminuir o encarceramento, né? Então, a gente viu que o encarceramento ele é seletivo, a gente sabe que o encarceramento, né, é justamente essa máquina de moer gente negra, e aí a agenda ela surge com pontos, né, para diminuir o encarceramento dentro do Brasil. Uma coisa importante para dizer também é que o Supremo Tribunal Federal ele já reconheceu que as prisões brasileiras vivem uma situação, um estado de coisas inconstitucional, né? Ou seja, ali é um espaço de constantes violações de direitos, né? De forma estrutural. Então, as pessoas têm violado o seu direito à honra, à integridade corporal, à vida, à saúde, à alimentação, a uma água potável, a sua subjetividade também, né, que é completamente podada dentro daquele espaço. E, para além disso, a gente vive um cenário de superlotação, que é um cenário que não vai ser resolvido apenas construindo outras prisões, né? A Agenda Nacional para o Desencarceramento se coloca contra essa perspectiva de construir mais prisões, justamente porque a prisão ela é para colocar pessoas, né? E o sistema ele funciona dentro de uma lógica de violação de direitos, né? Das mulheres, das pessoas que estão sendo colocadas ali, né? Então, a agenda tem 10 pontos, né, sobre o desencarceramento. Um desses pontos é justamente a questão das drogas, né? Então, a gente precisa, no nosso país, ter uma revisão da atual política de drogas. É uma política que muita gente fala que ela falhou, né? Que ela falhou, que as drogas continuam aí. Mas, se a gente for observar, na verdade, é uma política que ela funcionou. Funcionou e funciona, porque ela tem a função que é declarada, que é acabar com as drogas, e ela tem a função que é a função que ela de fato exerce, que é a função de controlar a população negra, pobre, de causar sofrimento, tem a função de segregar as pessoas, né? Então é importante a gente entender esse ponto quando a gente está falando sobre as funções, né, da guerra às drogas dentro desse cenário. E aí, né, quando a gente aponta, identifica todos esses problemas, a gente também tem que, né, pensar o que é que a gente vai fazer para solucionar tudo isso, né? E aí, o abolicionismo, ele enquanto uma perspectiva teórica, a gente vai ter, assim, aqui no Brasil, a gente vai ter representantes da criminologia crítica, como Vera Regina Pereira de Andrade, a gente vai ter Ana Flausina, que vão trabalhar numa lógica de criminologia crítica, também de uma forma racializada. A gente vai ter Ana Flausina, né, uma pessoa que eu indico bastante. Em relação à América Latina, a gente tem a Rosa Del Olmo, que é muito importante, né, para quem queira se aprofundar um pouco no assunto. E aí é importante a gente entender, né, enquanto essa perspectiva teórica, o que seria esse objeto da abolição. Porque quando a gente fala assim, porque a RENFA é um movimento social abolicionista, porque a agenda pelo desencarceramento, que é o abolicionismo, o que é que a gente está querendo dizer com isso? O objeto da abolição, para nós, é o sistema penal como um todo, né? Então, entendendo aí essa colocação que esses autores e a Vera Regina de Andrade também ela vai trazer, que é o sistema penal como um todo. E aí, o que seria esse sistema penal? Quando a gente pensa em sistema penal, talvez se eu perguntasse aqui, vocês diriam a prisão, vocês diriam a justiça, a polícia. Mas quando a gente está falando sobre o que é o sistema penal, a gente está falando dessa totalidade das instituições que vão operacionalizar o controle penal. Então, a gente está falando do parlamento, né? No nosso caso, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais. A gente está falando da polícia,
do Ministério Público, da Justiça e também na prisão, obviamente, né? E aí, a gente também está falando sobre as leis, as teorias, então entraria aí o direito, a ciência, a política criminal, que vão programar e que vão legitimar ideologicamente a atuação, né, do sistema penal. A gente também está falando dos mecanismos de controle social, da mídia, a escola, a universidade, que vão trabalhar, né, dentro da frente da construção e reprodução da cultura, do senso comum punitivo, né? Então, a gente tem aí, a gente pode citar como exemplo esses programas policialescos, sensacionalistas, que vão, né, reproduzir essa ideia do medo, que vão reproduzir essa ideia de que bandido bom, bandido morto, e que vão, né, obviamente, ali tá atrelado a essa questão. E aí, informalmente, o sistema penal somos todos nós, né? Nós, indivíduos da sociedade, que reproduzimos o sistema penal de uma forma simbólica, né? Então, a gente acaba internalizando uma lógica de que cadeia é um lugar onde a gente vai colocar as pessoas mais. E aí, por isso que quando a gente vai, enfim, a gente vai trabalhar isso mais para frente, a gente internaliza essa lógica, né, de que pessoas são, de que as pessoas mais elas devem ir para a prisão. E aí a gente tem essa totalidade que é o sistema penal, né? A gente tem as instituições, a gente tem as leis, as teorias, os mecanismos de controle social, a mídia, os indivíduos da sociedade, né, que vão reproduzir isso. Essa lógica é uma lógica que do sistema penal, né, uma lógica que é uma herança da doutrina cristã medieval, né? Então, que essa ideologia, né, essa ideia cristã, ela é assentada na ideia maniqueísta, né, de bem e mal. E a pena, ela surge como um castigo para o mal. Então, a gente tem essa relação internalizada na gente. E aí, quando a gente está vivendo na sociedade que tem uma pluralidade racial, uma exploração capitalista, uma exploração heteropatriarcal, tudo isso vai estar interligado nessa noção de bem e mal que a gente vai aplicar na prática. Um outro ponto de partida importante é a gente entender que tem uma relação adversarial, uma polarização entre autor e vítima, né? Então, essa ideia do bem e do mal, da pessoa que é má e fez uma coisa ruim contra uma pessoa que é boa. E aí, Angela Davis, que trabalha essa questão, né, de que a liberdade é uma luta constante. Fica também a dica, né, de livro. Eu vi que quando a gente tem essa ideia de abolição inconclusa, que Tchesca perguntou, né, sobre abolicionismo inconcluso, uma das grandes referências que a gente tem em relação a esse conceito é a Angela Davis, né, que a Angela Davis ela vai dizer que a abolição, a luta, né, pela liberdade é uma luta constante, justamente entendendo que as pessoas negras elas não foram libertas, totalmente libertas, né, quando a escravidão acabou. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vai ter uma luta pelos direitos civis, e aí a gente vai avançando um pouco para essa questão da reparação, para essa questão da liberdade, né? Então, quando você pergunta, Tchesca, em relação, pode dar uma referência ao abolicionismo inconcluso, fica essa dica de Angela Davis, desse livro maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse livro aqui, que é muito bom, ele é bem fininho e tem uma escrita super fluida, fica a dica para geral. Super fluida mesmo, super direta. E ela trabalha essa questão desses conceitos, né, da liberdade, né, e ela vai, inclusive, trazer uma relação com a própria questão da Palestina, né, e aí como também
essas estruturas de prisão, elas são baseadas no lucro, elas são baseadas também no lucro de empresas que estão lucrando com as armas, que estão lucrando com a segregação racial, também na Palestina, né? Então, é muito importante esses pontos que ela traz essa perspectiva de uma luta global que ela vai trazer nesse texto. Então, sobre abolicionismo concluso, fica a dica da Angela Davis. E ela também vai trazer nesse livro uma dimensão feminista nas teorias e práticas abolicionistas. Então, ela vai trazer que o pessoal é político. Né? Então, a gente tem essa separação do privado e do público, do pessoal e do político. Mas o que Angela Davis vai fazer a gente atentar é que os impulsos retributivos, eles estão inscritos nas nossas próprias reações emocionais. Então, essa lógica de retribuição, né? É por isso que todos nós fazemos parte desse sistema penal. Porque da mesma forma que a gente internacionaliza que a cadeia, né? Internaliza que a cadeia é um lugar onde a gente coloca as pessoas mais, a gente também tem esses impulsos retributivos, né? Dentro das nossas relações interpessoais. E aí, Angela Davis ela vai trazer, né, que as prisões são a própria encarnação do racismo. E aí, lembrando também que o racismo ele não depende de atores individuais, né? Ele está profundamente enraizado de uma forma estrutural, de uma forma institucional dentro da nossa sociedade. Quem vai trabalhar essa dimensão do racismo enquanto a dimensão estrutural? Esqueci agora. Mas vou lembrar. Mas tem essa questão do racismo estrutural, que também, né, é importante a gente trazer, que ele vai ser utilizado também, ele está muito ligado a essa questão que a gente está entendendo, né? Então, apesar de não ser falado, Silvio Almeida, que é o autor, né, que trabalha essa questão do racismo estrutural, que também não é um conceito que ele vem sendo um pouco tratado de uma forma equivocada, na minha opinião, pelas pessoas em geral que não leem o que ele falou e que acham que isso significa que as pessoas vão se eximir da responsabilidade de reproduzirem racismo dentro de uma perspectiva de injúria racial, por exemplo, né? Então, enfim, existem situações de racismo que elas não podem ser justificadas por isso. É importante que as pessoas leiam e entendam o que é essa questão do racismo estrutural. E aí, o racismo estrutural, ele não depende, né, desses atores individuais, né? Então, por exemplo, quando a gente tem a fome voltando ao nosso país, e a gente sabe que essa fome atinge majoritariamente pessoas negras, isso é uma demonstração do racismo estrutural, né? Que ele vai afetar, apesar de a política do Estado, né, não ter uma lógica abertamente, tipo, vamos deixar mais pessoas negras com fome, acaba afetando mais as pessoas negras por essa questão da estrutura social, né, essas pessoas estarem mais expostas a poderem vivenciar essas questões. Então, isso também se traduz na lógica do encarceramento, né, já que as pessoas negras vão ser as pessoas mais privadas de liberdade, né, apesar do sistema das leis não dizerem abertamente que o objetivo delas é prender pessoas negras. Esse é o objetivo que, de fato, vem acontecendo. E aí, a Michelle Alexander vai tratar que o encarceramento em massa, né, é uma nova forma de segregação. Um outro ponto, né, um outro ponto de partida, é que essas corporações do sistema industrial e prisional lucram com o sofrimento e que o sistema penal ele se funda justamente na contradição entre as promessas que ele não cumpre. Por exemplo, quando a gente tem os crimes, cada crime tem o que a gente chama dentro do direito de bem jurídico, né? Então, no caso do tráfico de drogas, o bem jurídico que é protegido é a saúde. Então, as drogas são criminalizadas, teoricamente, para defender a saúde das pessoas.
que vai ser vulnerabilizada se elas usarem drogas. Logo, vamos proibir as drogas para que a gente possa proteger a saúde dessas pessoas. Crime de homicídio. Ele protege o bem jurídico vida, então vamos criminalizar o homicídio porque a gente quer proteger a vida. Então, há uma contradição, né? O sistema penal se funda nessa contradição entre as promessas que ele não cumpre e as promessas reais que ele cumpre sem declarar. Então, ele é estruturalmente incapaz de cumprir as funções que legitimam a sua existência, que é proteger as pessoas, combater e prevenir a criminalidade, fornecer segurança jurídica aos acusados, fornecer segurança pública à sociedade. Sua função real é o que vão chamar, né, de construir a criminalidade, criminalizando os baixos estratos sociais e reproduzindo as desigualdades sociais, né, que é o que a Vera Regina Pereira de Andrade ela vai trazer. Então, continuando, né, nessa questão dos pontos de partidas, a impunidade, ela é a regra, na verdade, né? Então, a gente tem uma vontade de punir muito e, de fato, determinados setores sociais eles estão expostos à criminalização de uma forma muito mais acentuada do que outros. Então, a criminalização para determinados setores é muito mais intensa do que outros, é uma criminalização que é desigual, mas, de uma forma geral, se a gente pegar em números, considerar em números absolutos, a impunidade vai ser a regra e a criminalização vai ser a exceção, né? Porque a gente tem justamente essa ilusão de que a lei ela vale para todos e na verdade a lei não vale para todos de forma igual. Então tem diversas pessoas que vão praticar várias condutas que estão lá no Código Penal e ela não vai ser criminalizada por isso, né? A gente sabe muito bem como é. Então tem uma pouca punição, né, para crimes ambientais, para crimes de colarinho branco, para crimes de trânsito. E por aí vai. E aí, mais do que um sistema de proteção de direitos, o sistema penal é um sistema de violação de direitos humanos, né? Então, vai ter... ele vai violar direitos humanos na tentativa de proteger direitos. Então, vamos ter mortes, torturas, diversas violações de direitos dentro desse processo, né? E aí, por fim, esse sistema penal, ele também vai roubar o conflito das vítimas. Ele não escuta as vítimas, ele não protege nem visa reparar as vítimas, né? Então, ele é conhecido também como um multiplicador de sofrimentos. Um sistema também muito difícil de ter um controle social. Ele não é uma resposta legítima às situações de problemas, mas cria mais problemas do que aqueles que ele se propõe a resolver, né? Então, ele é tido como esse produtor de sofrimentos desnecessários. E aí, sendo um problema, ele precisa passar por um processo de abolição, né? Então, essas coisas não sei o que estou falando, essas coisas estão num artigo de Vera Regina Pereira de Andrade, importante a gente referenciar. Então, quando a gente fala que precisa passar por uma abolição, a gente está querendo abolir não apenas a instituição da prisão, né, mas essas instituições formais de controle, a gente está querendo abolir a cultura punitiva, ideológica do sistema penal, a própria linguagem, né, a ideia de crime, autor, vítima, criminoso, de periculosidade. E aí também não adianta a gente só excluir os elementos da língua, da linguagem, e criar novas instituições com os mesmos conteúdos, né? Então, a gente precisa sempre se questionar por que há um número tão desproporcional de pessoas negras na prisão, né? E entender que essa distribuição desigual do encarceramento é algo estrutural, é algo inerente à lógica do encarceramento, né? Que é o que Angela Davis vai trazer, é o que Michelle Alexander vai trazer, que é uma forma de controle atual das pessoas negras, né? Então, a gente deve se perguntar, né? Por que tem tantas pessoas analfabetas na prisão? Então, abolicionismo significa a gente tentar abolir o racismo, né? E entender que essa luta abolicionista é uma continuidade pela abolição da escravatura, né? Então,
entender um pouco esses conceitos é importante para a gente compreender essa questão do encarceramento, das mulheres também, da criminalização que as mulheres estão expostas, entender que a cadeia é um lugar, né, de violação de direitos, é um lugar que as mulheres estão ali, né, como eu falei, abandonadas na sua maioria por conta de crimes previstos na lei de drogas, crimes cometidos inclusive sem violência muitas vezes, então muitas vezes é um porte. A gente também não tem um quantitativo de uso ou tráfico, então isso vai depender muito da avaliação do policial, isso vai depender da avaliação do juiz, e abre margem para diversas interpretações subjetivas, né, para diversas reproduções de preconceito, de racismo. Então, quem vai definir se é uma pessoa usuária ou traficante é esse próprio sistema que reproduz essa lógica, né? Então, para finalizar, assim, um último ponto importante para a gente destacar aqui nessa discussão é em relação às mulheres que são mães dentro do cárcere, né? Então, é uma estrutura que não existe para abarcar essa lógica da maternidade e que acaba também violando quando as mulheres não têm esse direito garantido na prisão domiciliar. Acaba violando também os direitos da própria criança, os direitos da mãe de ter uma maternidade num ambiente adequado, né? Porque, enfim, as crianças têm diversos estudos que mostram o impacto do encarceramento também para a vida dessas crianças, né? De socialização, das crianças estarem ali e não verem também, né? Não terem um acesso adequado ao mundo exterior, e também muitas vezes dessa separação brusca que acontece e que acontecia antes também do advento dessa lei, em relação à questão das mães serem separadas dos seus filhos por conta do conselho tutelar, etc. E aí acaba que tem um impacto, né, nas próprias famílias, essa conclusão do meu trabalho, da minha monografia, né, que é um impacto para as famílias negras, para as famílias das pessoas empobrecidas, né, que acabam sendo, de certa forma, destruídas, né, porque quando a mulher, geralmente quando o homem, ele está ali privado de liberdade, aquela família continua conseguindo existir, né, porque aquela mulher, ela vai fazer aquele trabalho, aquele serviço não remunerado de sustentação do cárcere, e vai também cuidar dos filhos, né, então quando a mulher, que geralmente fica com fica com essa incumbência de cuidar das crianças, ela está criminalizada, ela não pode exercer, fica esse desafio aí para essa família continuar existindo, né? Então, é importante a gente, enfim, entender esses processos, entender um pouco desses conceitos, para que a gente possa ter uma discussão mesmo, assim, sobre o controle penal, sobre a criminalização desses corpos femininos, e como isso está atrelado dentro do contexto que a gente está vivendo, a uma ampliação, a um recrudescimento desse sistema penal, do superencarceramento, né, que aumentou, né, a gente tem um número de 600% de 2000, do começo do século XXI para cá, a gente tem um aumento de 600% do encarceramento feminino, né, e mais de 2/3 dessas mulheres são privadas de liberdade por conta de crimes previstos na lei de drogas, né, a gente está aí agora indo para o terceiro lugar de mulheres que são privadas de liberdade no mundo, né? Então, isso demonstra muito como a nossa sociedade está escolhendo lidar com o problema das drogas, né? Com a questão das drogas, com a questão também dessas classes sociais subalternizadas, né? Desses grupos marginalizados dentro da nossa sociedade. Então, enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. E aí passar também a palavra para vocês fazerem perguntas e trazerem questões também para a gente trocar.
Eu vou aqui aproveitando os silêncios para te aproveitar o máximo possível. Tu estava falando sobre emprego, emprego não, trabalho reprodutivo e trabalho produtivo. É assim? Você pode falar um pouco mais disso? Claro, a ideia, né, que, como eu estava falando, né, a gente vive dentro dessa perspectiva da interseccionalidade das opressões, né? Então, o sistema capitalista, né, já existe, o patriarcado ele já existia antes do capitalismo, né, anterior a isso. Mas ele vai se apropriar de uma forma de entender que, por exemplo, esse trabalho que as mulheres realizam é um trabalho, né? Então, a gente cuidar da casa, fazer a comida, cuidar dos filhos, cuidar das pessoas doentes na família, cuidar das pessoas idosas, tudo isso é um trabalho que é realizado porque dá trabalho, primeiro, e porque é um trabalho que ele vai também, a definição de trabalho, né? Existem várias definições, também não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a ideia é de que ele produz, o trabalho ele produz bens, ele produz serviços, né? Então, por exemplo, se a pessoa está lá trabalhando numa fábrica, ela vai produzir um produto, né? E aí esse trabalho, ele é um trabalho doméstico, ele é um serviço que está sendo prestado, né? Apesar de ser um serviço, ele não é visto dessa forma pelo sistema, né? Então é visto como uma dedicação, é visto como um carinho, é visto como uma demonstração de amor, tudo, menos como um trabalho. E aí, sem esse trabalho dentro de casa, né? A gente não tem esse trabalho externo. Então, para a gente poder ir trabalhar, a gente precisa ter roupa lavada. Para a gente poder sair para trabalhar, a gente tem que ter o que comer, a gente tem que ter, né? Então, tem esse trabalho que ele é exercido majoritariamente dentro de uma sociedade por mulheres e ele não é valorizado, né? Ele é tido como um trabalho que não tem um valor porque é entendido que ele não produz nada, né? Mas na verdade ele é necessário para todo outro trabalho que é tido como diretamente produtivo, né? Então, esse trabalho a gente vai entender que esse trabalho está sendo explorado pela sociedade, né? Porque a partir do momento que a gente que esse trabalho é exercido, né, pelas mães, pelas mulheres, pelas esposas e tal, é um trabalho que ele não vai estar sendo remunerado, né? Então é um trabalho que tem uma exploração no grau de não ser um trabalho pago, né? E aí isso também por conta disso não ser visto como um trabalho, das mulheres não serem remuneradas, vai ocasionar que, enfim, que as mulheres trabalhem também fora de casa, que obviamente, né, é um direito das mulheres também terem, desenvolverem suas outras profissões também, mas não é tido como, não é visto como trabalho, não é valorizado, né? Então, é aquela coisa, né? Como se a mulher fosse só dona de casa. Quando isso já é coisa pra caramba pra fazer, né? E aí, quando essas mulheres, né, elas estão dentro do mercado de trabalho formal, né, dentro do mercado de trabalho formal, elas vão ter essa sobreposição, né, de tarefas. Então, ela vai trabalhar 8 horas fora do ambiente doméstico e quando ela chegar, ela vai trabalhar mais em casa. Então, isso, no final das contas, vai gerar, no quantitativo de horas trabalhadas durante a vida, vai fazer com que essas mulheres trabalhem muito mais do que os homens. Isso é, inclusive, uma das coisas que faz com que a lógica da aposentadoria também seja, a idade seja diferente, né? Porque ao longo da vida as mulheres elas vão trabalhar mais, porque elas vão acumular essa função do trabalho doméstico que ainda é pouco distribuído dentro da nossa sociedade, né? Pouco discutido até, né? A gente tem a questão, por exemplo, da licença maternidade, que é muito maior do que a licença paternidade, né? Então, isso já demonstra uma lógica de que aquilo é o papel da mulher, né? E que, enfim, né? Aquela que meio que se vira aí para dar conta enfim, para dar conta de tudo isso. E aí, né,
questão da sobrecarga, né, do trabalho reprodutivo é um dos fatores que é apontado nas pesquisas para que as mulheres também entrem no comércio de ilícitos, de entorpecentes ilícitos, porque elas vão justamente, enfim, muitas vezes elas ficam na função de guardar a mercadoria, de estar como empacotando, né, tá ali na embalagem, e aí isso é algo que elas vão conseguir fazer dentro de casa. Então, esse é um dos fatores que vem sendo apontados, obviamente. Esse é um fenômeno complexo, multifatorial, que a gente não pode reduzir apenas a essa questão do trabalho reprodutivo, mas é um dos fatores também que vem sendo apontado, né, nas pesquisas. Bom, pegando o bloco aí, né? Pegando, enfim, não sei se a gente faz bloco de perguntas, né? Mas pegando o bonde, né, da questão desse papel social que recai de maneira desproporcional sobre as mulheres, né? Sobre esse lugar da maternidade, né? Queria convidar a Brisa, né, para poder falar um pouco do tipo de atuação que coletivos sociais, né, e aí pensando até na gente, né, profissionais aí, tecnocratas das profissões liberais, né, psicoleguinhas, galera do direito, pessoal do serviço social, uma provocação assim, né, sobre como a gente pode trabalhar, como tem sido feito o trabalho com mães ou esposas de pessoas, né, de rapazes, de homens, né, mas também de mulheres, enfim, de pessoas que foram encarceradas por porte de armas, né, ou por porte de armas, por porte de drogas, né, porte, tráfico, etc, qualquer questão relacionada a drogas, né. E uma outra questão também relacionada, queria que a Brisa comentasse um pouco, se possível, tipo de um tipo de investimento em termos de recurso, né, em termos de investimento policial, né, dedicado aos crimes de drogas, né. Eu digo isso porque tem um pessoal, esqueci o nome da professora, gente, até já troquei ideia com ela no Rio, o pessoal da Estácio, aí no Rio, tem um núcleo de criminologia legal também. Enfim, eles fizeram um escaneamento, né, mostrando o quanto que o proibicionismo ele é danoso para o sistema policial, e aí não só para o sistema policial, para o sistema jurídico também, no sentido de que ele gera muito trabalho, né, para coisa muito pouca, e de maneira que ele trata, então, crimes como homicídio, por exemplo, né, como praticamente um crime impune, né, no sentido de que só 13% dos homicídios tem uma resposta ou um encaminhamento jurídico devidamente feito no Brasil. Eu não vou nem entrar nos méritos desse encaminhamento jurídico ser satisfatório ou não, que a gente já sabe que não é satisfatório, né? Mas, assim, resumindo, né, o proibicionismo ele é muito ruim, que ele faz com que outros crimes do tipo sonegação fiscal, do tipo homicídio, por exemplo, né, se tornem crimes praticamente imunes, né. Então, eu não sei se a Brisa trabalha um pouco nessa esfera, assim, mais voltada para as políticas públicas também, mas se você tiver algum dado ou alguma anedota para trazer para a gente, eu te agradeço também, beleza? Então, são essas duas questões. E eu não sei se a gente faz um bloco de 3, se alguém quer comentar mais alguma parada, ou a gente faz um bate-bola com a Brisa, aí fiquem à vontade, pessoal. Beleza? Já quero emendar uma também, que é sobre as diferenças, né, do suporte, né, que as mulheres recebem enquanto estão encarceradas, né? Acho que é isso, que tem aí tudo a ver junto. Mais alguém quer fazer pergunta?
Eu só não. Eu esqueci agora a tua primeira pergunta, Guilherme, que você falou do. A segunda eu tô lembrada, mas a primeira eu esqueci, eu confesso. Você poderia repetir? É, se a Renfa tem, ou se você sabe, né, de atuações relacionadas a mães ou esposas de pessoas que estão, enfim, que foram encarceradas por problemas relacionados a drogas, né? Eu estou fazendo essa pergunta específica, né? Eu colaboro com com o coletivo de São Paulo, um coletivo de psicólogos e de psicanalistas, sobretudo, que trabalham com as famílias de presidiários, né? Que a associação Amparar, lá junto com a Marisa, não sei se você conhece o pessoal, mas esse é um tema, assim, tipo, sempre candente para a gente, né? Essa atuação com mães e esposas de pessoas encarceradas, né? Familiares como um todo, né? Mas a gente sabe que a carga afetiva, emocional, social, de cuidado acaba recaindo mais sobre as mulheres. Com certeza, eu conheço o pessoal da Ampará, sim. Sim, em relação a essa questão desse trabalho das mulheres, né, principalmente mães e esposas, quando tem as pessoas que estão privadas de liberdade, da sua família, companheiros, né, isso entra também na questão que eu estava falando do trabalho reprodutivo, né, então, o cárcere, ele é uma estrutura do Estado. A partir que a pessoa, no momento que a pessoa está ali, a pessoa está sob responsabilidade do Estado, né? Isso é importante a gente entender. Então, qualquer coisa que acontecer ali deveria ser responsabilidade do Estado. Então, o Estado tem, a partir do momento que a pessoa está ali, tem o dever, né, de a pessoa está privada de liberdade. Ela não está privada, ou não deveria estar, dos seus outros direitos. Então, ela tem direito à alimentação, ela tem direito a uma série de coisas que, pela lógica do sistema mesmo, que ele é feito para ser uma lógica de violação de direitos, que ele é uma lógica para abrigar essas pessoas que são não cidadãos, né, dentro da nossa sociedade, ele não garante, né? Então, ele não vai garantir essas estruturas básicas, né, enfim, de sustentação, de sobrevivência dessas pessoas. Então, em relação a isso, vou citar aqui Ana Flauzina, que ela vai trabalhar com a questão, ela é foda, né? Ela vai trabalhar com a questão desse trabalho reprodutivo que é realizado pelas mulheres. E aí ela vai dizer assim que as mulheres elas são afetadas tanto quando elas mesmas são criminalizadas, né? Então, quando elas são presas, privadas de liberdade, obviamente elas são impactadas pelo sistema penal. Mas elas também são impactadas pelo direito penal, pelo sistema penal, quando do encarceramento masculino, né, dentro dos estabelecimentos masculinos, porque são elas que vão fazer com que aquela pessoa sobreviva ali, seja de ter uma visita, de ter alguém para conversar, seja de ter uma visita íntima também, né, para a pessoa, enfim, poder também ter esse momento de alimentação, de dinheiro, de procurar acompanhar o processo da pessoa, como é que a pessoa está ali, né? Então, quem vai fazer esse trabalho de sustentação, que a Ana Flauzina fala que é a sustentação do cárcere masculino, são as mulheres. E isso, mais uma vez, é um trabalho que deveria ser exercido pelo Estado e que, ao não ser exercido por Estado, ele explora mais uma vez, veja como a lógica é cruel, né? Que ele explora mais uma vez o trabalho sem pagar, né? Sem pagar esse trabalho das mulheres por uma coisa que era originalmente a sua função, né? Então, ela vai trazer como as mulheres também, ela vai trabalhar essa questão de como as mulheres elas são afetadas no encarceramento masculino também, né? Então, ela vai ter essa função de interligar a família, né? De ir lá e tal. E quando a gente teve esse período da pandemia, tivemos algumas pessoas alguns homens presos, que morreram por falta de vitaminas dentro dos presídios. E foi no período que as visitas estavam suspensas, né? Então isso mostra o quanto esse trabalho dessas mulheres de levar comida, de visitar, é extremamente necessário para que essas pessoas sobrevivam dentro do sistema. Sem esse trabalho,
as pessoas provavelmente não vão sobreviver, né? De ter acesso à alimentação adequada, né? Então, na RENFA, a gente tem um trabalho que é a Agenda Feminista pelo Desencarceramento. Eu não contei isso no começo, porque é muita coisa que a gente faz, né? Então, muita coisa para a gente tentar resumir. Mas a RENFA tem um trabalho, né, que vai visitar as filas, que vai entender também a importância desse autocuidado dessas mulheres, né? Do cuidado, né? De entregar roupas, de ter um kit de autocuidado para elas, entendendo que, enfim, né, esse trabalho nas filas, entendendo como é que elas são impactadas por esse encarceramento masculino também, né? Então, a gente tem tanto o viés a gente trabalhou tanto o viés de liberação das mulheres, que são criminalizadas por conta das drogas, então, com a penetração de habeas corpus, para essas mulheres poderem sair, principalmente as mulheres que têm filhos, mas também no cuidado dessas mulheres que estão nas filas, né, que vão acordar ali e poder e fazer esse trabalho, né? Enquanto quando elas estão sendo criminalizadas, muitas vezes esse trabalho não é exercido, então elas têm essa coisa do abandono muito presente, né? Que marca a questão do encarceramento masculino, que fica demonstrada nessa diferença de suporte mesmo, né, em relação a essas mulheres. E aí, Guilherme, você perguntou também em relação ao proibicionismo, como ele é danoso para o sistema da polícia e para o sistema judicial. Essa é uma questão é uma pergunta muito boa que você fez, porque a gente, como eu estava explicando para vocês, a gente tem uma estrutura dentro do nosso sistema jurídico que é organizada a partir dessa lógica de bens jurídicos, né, e que tem uma hierarquia dos bens jurídicos. Então, teoricamente, o crime contra a vida é um crime que deveria estar no topo dessa pirâmide de importância, vamos dizer assim. Se a gente for observar, né, a pena para o homicídio, aquela pena alta, aquela coisa grave, né, a gente tem todo um frisson também, né, de que as pessoas que estão presas são assassinas, são perigosas, parará, parará, parará. E quando a gente observa os crimes que mais encarceram, são crimes relacionados a drogas, no caso das mulheres, e no caso dos homens, o primeiro lugar são crimes contra o patrimônio, e em segundo lugar, drogas também. E aí, isso demonstra como, na verdade, apesar do sistema falar que o que é mais importante é a vida, na prática, o que é mais importante é o patrimônio, né? Então, assim, a gente vai ter, principalmente da segunda metade do século XX até agora, uma internacionalização do controle das drogas, né? Então, a lógica de proibicionismo que vai se desenvolver a partir de uma indústria farmacêutica do norte global, né, a partir da perspectiva de criminalizar, de proibir substâncias que são dos povos que foram colonizados, que foram subalternizados nesse processo. Então, ali uma coisa também no fundo, né, de um monopólio econômico, né? Então a gente vai ter essa questão também, né, que vai fundar, e essa ideologia que a gente vai importar, a própria ONU também tem um papel muito importante nessa internacionalização da proibição, né? Indústrias farmacêuticas, como, por exemplo, a Bayer, também tem um papel importante nessa construção do proibicionismo. Então, a gente vai importar essa lógica, né? Que é uma lógica do inimigo interno, que é uma lógica racista, né? Que serve para o controle penal, para o controle social, né? Então, quando a gente olha esse sistema penal, esse sistema da polícia, ele teoricamente diz que ele deveria proteger a vida, que ele que ele está preocupado com isso, mas na prática ele é uma ferramenta de controle social, né? Então, quando a gente fala que a guerra às drogas não funciona, na verdade ela funciona porque ela visa justamente não acabar com as drogas, né? Ela visa justamente controlar essas pessoas, controlar essa população, causar sofrimento, encarcerar, segregar, matar. E aí, se a gente observa, porque se a gente
fosse realmente assim, se o problema fosse realmente a questão das drogas, a gente não iria ficar prendendo varejista, porque é isso que a política de drogas atua, né? Então, é uma lógica de varejo, né? Então, mesmo quando pego, por exemplo, chefes de boca, etc, etc, não é ali, tipo, a droga que é vendida na favela, que também é vendida no asfalto, que também é vendida nos bairros nobres, ela não é produzida lá, né? Então, de onde é que vem essas substâncias, né? Então, existe a própria lógica da proibição, na verdade, ela fortalece esses monopólios, fortalece quem são os grandes produtores de drogas que vão conseguir driblar essa burocracia da proibição, que vão conseguir pagar, né, que vão promover essa corrupção. E são justamente essas pessoas que estão blindadas dessa criminalização. Né? Então, é uma criminalização que ela vai se voltar para esses varejistas, para esses usuários, enquanto essas pessoas que são realmente, né, da nata, assim, do tráfico, elas não vão ser criminalizadas, né? Então, quando você pergunta que o proibicionismo ele é danoso para o sistema da polícia, porque há essa lógica, né? A gente poderia até pensar nessa lógica mais utilitária, né? De que o tempo da polícia poderia ser para punir crimes mais graves, a gente precisa entender que a própria conformação sociopolítica que a gente vive, ela é feita justamente para, enfim, tipo, punir de uma forma diferenciada, controlar de uma forma diferenciada determinado segmento da população. Então, dentro dessa perspectiva, ele é útil, né? Então, essa é a prioridade da polícia. A prioridade da polícia não da polícia, do sistema judiciário, não combater e proteger a vida. Né? Se essa fosse a prioridade, a gente teria uma outra política de drogas, uma política de drogas que não impedisse as pessoas de acessar os sistemas de saúde de uma forma adequada, de ter um atendimento psicológico de uma forma adequada. Né? Então, em relação ao crime de homicídio, quem mais morre por morte matada, né, como a gente diz, quem mais morre de morte matada, né, que não são causas naturais, que não são causas assim de saúde, são pessoas negras, né? Então isso também faz a gente refletir sobre como é paradoxal, né, esse privilégio de estar ali como vítima, né, um lugar de vítima, que até a Ana Flausina ela vai trazer também esse termo, né, do paradoxal privilégio de ser vítima, que as pessoas negras elas não estão nesse lugar de serem vistos como vítima, né, e isso está escancarado quando a gente observa que o crime de homicídio ele é pouco punido no Brasil, enquanto a gente pune varejistas, né, a gente tem toda uma lógica da própria polícia, que é uma lógica inquisitorial, né? Então, ao invés de a gente investir, por exemplo, em investigação de inteligência, essas coisas assim, tem um olhar muito mais voltado para essa criminalidade de rua, para essa coisa, esse policiamento mais ostensivo, ao invés de um policiamento de uma forma mais que trabalha com inteligência, que trabalha com investigação mais enfim, né, baseado de uma outra lógica. Então, isso também diz muito sobre qual é a função, né, qual é o nosso passado, o nosso histórico, da própria militarização da polícia, da própria função do que é a polícia, né, na pós-abolição, né, enfim, acho que aí abre uma aba, assim, de discussão enorme, né, sobre esse papel da polícia, a forma de investigação também que é levada a cabo, né? E por que há essa prioridade desse policiamento mais ostensivo, né? Em detrimento de uma investigação mais estratégica, né? Então, enfim, é um pouco sobre isso.
Eu acho que é isso, né? Não sei se alguém mais quer fazer perguntas. Maravilhoso. Muito obrigada, Brisa. Sempre superando as expectativas, né? Queria te agradecer muito, né, pela contribuição. E só agradecer, mulher, nem tem mais o que dizer. Só agradecer muito, a cabeça sempre sai fervilhando, né, com muitas informações. E aí vou aqui dar um tempo para a galera rasgar uma seda, se quiser também. E aí tem um comunicadozinho no final, só para a gente continuar o nosso curso de extensão. Se alguém quiser falar mais alguma coisa e dizer o quanto a Brisa é maravilhosa, esse é o momento. Beleza. Eu caí um pouquinho, né? Mas aproveitando para agradecer de novo a Brisa. Eu não sei se você está acompanhando o chat aí, Brisa, mas o seu fã-clube está aumentando. Eu não sei se você... Obrigada, gente. Obrigada. Tô vendo agora. Eu não sei se você tem uma atuação das redes sociais, né, mas se você quiser compartilhar algum trabalho seu, né, enfim, uma publicação, um canal, uma rede social, alguma coisa, fique à vontade para fazer o seu jabá. Aproveite que a bola está levantada por você mesmo. Beleza, obrigada. Eu vou deixar aqui meu Instagram, meu arroba do Instagram, vou fazer um Twitter em breve, depois das eleições. Mas deixa aqui meu Instagram e vou deixar também meu e-mail, que quem se interessar também por algum texto, por algum tema mais específico que eu falei aqui, também pode entrar em contato comigo, seja pelo e-mail, pelo Instagram também. E é isso, agradecer mais uma vez pela essa oportunidade, né? Estava bem ansiosa para chegar esse dia, que a gente pudesse ter essa aula. E estou feliz também de conhecer vocês, que eu não conhecia e que eu pude conhecer agora. Beleza, então, maravilha. Pessoal, mais algum comentário aí? Alguém quer dar um axé aí no microfone com a Brisa? Só vai ficar só no chat mesmo. À vontade. Bom, acho que é isso, né? Brisa, sinta-se mais que convidada para